Depois de muita espera, Galaxy S23 FE chegou oficialmente aqui no Brasil. Mas quem diria que a chegada desse aparelho faria brilhar ainda mais o seu antecessor, o Galaxy S21 FE, que agora pode ser encontrado até por R$ 1.800. Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui com o Galaxy S21 FE e estou fazendo esse vídeo porque com a chegada do Galaxy S23 FE, a Samsung derrubou o preço do S21 FE. E foi coisa da Samsung, porque são várias lojas que estão vendendo esse aparelho por R$ 1.999 a prazo e, pasmem, R$ 1.799 à vista. E por esse preço vale muito a pena. Temos aqui o Galaxy S21 FE com preço de Galaxy S54, com a vantagem de trazer mais poder de processamento, câmeras melhores e com mais recursos. Ele consegue gravar em até 4K 60 quadros. E olha, continua sendo um excelente aparelho, mesmo com a chegada do S23 FE. Inclusive, eles não são tão diferentes assim. É claro que o S23 FE é um aparelho superior, mas eles trazem muitas semelhanças também. Eu devo fazer um comparativo só para poder falar das semelhanças e diferenças entre os dois aparelhos e um outro vídeo para comparar as câmeras dos dois, para saber se houveram evoluções no conjunto de câmeras do Galaxy S23 FE, porque basicamente temos os mesmos sensores. Tecnicamente falando, em características técnicas, eles são semelhantes, mas não necessariamente são os mesmos sensores. Então, vou fazer um vídeo dedicado para a gente verificar as semelhanças e diferenças. Mas independente do S23 FE poder ser melhor quando se fala em câmeras, o S21 FE já manda muito bem quando se fala em câmeras. Aliás, o S21 FE manda muito bem quando se fala em câmeras, em desempenho, traz ainda um visual muito bonito, proteção contra água e poeira, som estéreo, NFC. Então temos aqui um aparelho que ainda vale muito a pena, principalmente nessa faixa de preço de R$ 1.800. E eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, vou falar dos prós e contras de comprar o Galaxy S21 FE agora. Mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like, que ajuda muito esse vídeo a alcançar mais pessoas. Então clica aí no botão do gostei para ajudar o canal Big Geeks. E você que ainda não é inscrito, fica a dica também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Aqui tem vídeos diários de tecnologia e torne-se o Big Geek você também. Falando um pouquinho aqui do hardware do Galaxy S21 FE, esse aparelho traz uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,4 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. É uma tela com bordas finas e curiosamente até mais finas do que a do Galaxy S23 FE. Eu vou mostrar algumas cenas para vocês poderem ver isso na prática. E a resolução da tela é a mesma do S23 FE, 2340 por 1080 pixels. Inclusive, a resolução e o tamanho da tela são idênticos aqui nos dois aparelhos. Ele traz opções com 6 e 8 GB de RAM e 128 e 256 GB de armazenamento. E o chipset é o Exynos 2100. A bateria tem 4.500 mAh, possui Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, traz NFC e conta com a proteção contra água e poeira, proteção IP68, podendo ficar submerso até 1,5 m de água por 30 minutos sem sofrer danos. Ele traz as bordas feitas em metal e a tampa traseira feita em plástico. E ele é um pouco mais fino do que o S23 FE, ele tem 7,9 mm contra 8,2 mm do S23 FE e também é mais leve, pesa 177 gramas contra 209 do S23 FE. O S23 FE é bem mais pesado quando comparado com o S21 FE, apesar de trazer o mesmo tamanho de tela. Porém, o S23 FE traz a tampa traseira em vidro, que é um material mais pesado do que o plástico utilizado aqui no S21 FE. E os dois trazem as bordas em metal. As lentes telefoto e ultra-wide no S23 FE continuam com as mesmas resoluções do S21 FE. Temos a telefoto de 8 megapixels com abertura de 2.4 e um zoom de 3 vezes e a ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2 com ângulo de visão de 123 graus. Aqui temos as mesmas resoluções, mas eu estou na dúvida se são as mesmas lentes, até porque até a distância focal aqui da lente de 8 megapixels é um pouquinho diferente, é de 75 mm no S23 FE contra 76 mm no S21 FE, e nas fotos a gente percebe que existe uma diferença aí de distância focal entre os dois aparelhos, mas em resolução eles são iguais. Agora o S23 FE trouxe evoluções na câmera frontal e na câmera traseira. A câmera frontal tem 10 megapixels com abertura de 2.4 contra uma lente de 32 megapixels com abertura de 2.2. Sim, é estranho. A câmera frontal do S21 FE tem uma resolução maior, tem uma abertura maior, mas acredito que a câmera do S23 FE seja melhor. Depois a gente vai tirar as provas, mas pelo menos as primeiras impressões que eu tive são estas. E talvez a maior evolução para o S23 FE seja para a câmera principal, que agora tem 50 megapixels com abertura de 1.8 contra os 12 megapixels também com abertura de 1.8 do S21 FE. Agora temos uma lente nova e com resolução maior aqui no Galaxy S23 FE. Porém, o S21 FE
faz ótimas fotos e ótimos vídeos também. Quando se fala em câmeras, esse aparelho manda muito bem. Ele consegue tirar ótimas fotos em situações de pouca ou de muita luz com todas as lentes e também consegue gravar em Full HD a 30 e 60 quadros com a câmera principal e com a câmera frontal, filme em 4K a 30 e 60 quadros também com essas duas câmeras, né, frontal e principal, enquanto que todas as demais conseguem filmar em até 4K a 30 quadros. E durante as gravações você consegue trocar entre as lentes. Ele traz recursos avançados como gravação dupla, ele vai utilizar a câmera frontal e traseira ao mesmo tempo. Esse recurso evolui no Galaxy S23 FE, onde ele ganhou o modo de visão do diretor, que está presente na família S22 e também na família S23. E a visão do diretor permite você trocar entre câmeras durante a gravação, você consegue mais controles. Mas temos aqui a gravação dupla com o S21 FE. Ele traz modo profissional para fotos e para vídeos também, câmera lenta, super câmera lenta, time-lapse, modo noturno para todas as lentes. O modo HDR também funciona durante o uso do modo retrato, tanto para a câmera frontal quanto para a câmera traseira. É um aparelho que manda muito bem quando se fala em câmeras. O Galaxy S23 FE veio de fábrica com Android 12 e foi atualizado para o Android 13 e para a interface One UI 5.1. E ele também vai receber mais 3 atualizações para o Android 14, 15 e 16. E terá um ano a mais de atualizações de segurança. Então ele já queimou uma atualização, mas ainda tem uma longa jornada pela frente. É um aparelho que vai receber ainda um suporte bastante longínquo. E só vai receber uma atualização a menos em relação ao S23 FE, que veio com o Android 13 e vai até o Android 17, e também em relação ao Galaxy A54, que está aqui porque nesse momento o S21 FE acaba batendo de frente quando se fala em preços com o Galaxy A54. E a interface é bastante completa, é cheia de recursos, temos aqui atalho para você abrir o aplicativo de câmera, temos aí o sensor de tais que fica na própria tela, que em termos de usabilidade não faz tanta diferença assim em relação ao sensor na lateral, que é uma posição que eu gosto bastante, mas visualmente acaba sendo mais sofisticado, né? Fica mais interessante você desbloquear o aparelho na própria tela. Ele está bem preciso, está funcionando muito bem. Temos aí também o desbloqueio facial. Ele traz o Always On, que pode inclusive ficar habilitado o tempo todo aqui, ó, mostrando data, horas, notificações. Vem aqui com o painel Edge, que é a barra lateral que te dá acesso a aplicativos, gaveta de apps, para que você também abre os aplicativos em tela dividida, janela flutuante. Temos suporte ao tema escuro, dá para você configurar as cores dos ícones para seguir a paleta de cores do papel de parede. A interface está muito bonita e muito rápido. O aparelho continua mandando muito bem na performance. Inclusive, algo que de certa forma barrou um pouquinho o sucesso do Galaxy S21 FE aqui no Brasil, primeiramente foi o preço, não há dúvidas disso. Agora eu acredito que esse aparelho vai mandar bem aí nos próximos dias, nas próximas semanas, com esse valor aí de R$ 1.800. E o outro fator é a questão do chipset. Muita gente queria ver o Galaxy S21 FE com o chipset Snapdragon, que em alguns países foi lançado com o Snapdragon 888, mas aqui no Brasil e na maioria dos países ele foi lançado com o chipset da própria Samsung, o Exynos 2100. Olha, é um ótimo chipset, ele traz uma ótima performance, é um aparelho muito superior a qualquer chipset intermediário, vai perder em performance e em autonomia quando bate de frente com o Snapdragon 888, mas ainda assim o desempenho é muito bom. Muitas pessoas reclamam de que o S21 FE esquenta demais durante o uso. Bom, quando você está jogando ele vai esquentar, como qualquer outro smartphone com hardware mais top costuma esquentar. Até aparelhos intermediários eventualmente também vão esquentar quando você exige mais dele. Durante os meus testes eu não percebi um calor excessivo aqui durante o uso com o S21 FE, ao contrário do S23 FE, que não em todas as situações, mas em algumas situações ele apresentou um calor excessivo, principalmente jogando o game Shodogun Legends e durante os testes do Antutu. Nesses momentos o aparelho chegou a bater mais de 47 graus, então ele esquentou bastante. Algo que não aconteceu com o S21 FE, mas em alguns momentos você vai sentir um calor um pouco maior aqui, ó, nessa região, mas nada de fritar seus dedos, nada de incomodar, mas realmente ele vai esquentar um pouquinho aí durante o uso. E a performance é excelente rodando os jogos, apesar de não trazer o mesmo nível de desempenho do Snapdragon 888 das versões internacionais, ainda assim ele consegue entregar um desempenho excelente, é um chipset realmente muito bom. São duas opções de memória RAM com 6 e 8 GB e duas opções de armazenamento com 128 e 256. A versão que está saindo por R$ 1.800 é a mais simples, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.
Bom, agora vamos à principal questão. Será que vale a pena comprar o Galaxy S20 FE quando o S23 FE acabou de ser lançado? Eu acredito que sim, porque o S23 FE, apesar de ter conseguido comprar um por R$ 2.400 numa promoção da Samsung com cashback, o preço saiu por R$ 2.400, ainda assim existe um espaço muito grande aí de preços entre o S23 FE e o S21 FE. E os dois aparelhos nem são tão diferentes assim. Temos aqui a câmera principal, que foi o principal avanço no S23 FE, ele também está com uma câmera frontal que a princípio eu achei melhor. Tivemos uma renovação visual também, o S23 FE está mais parecido com a família S23 e ele é muito parecido com o Galaxy S53, os dois aparelhos são realmente muito parecidos, enquanto que o S21 FE tem mais uma cara de Galaxy S22 ou Galaxy S21 pelo seu formato, né? Ele utiliza a mesma identidade visual da família S21 e S22, enquanto que no S23 FE ele está atualizado aqui com a identidade visual da família S23. Mas ainda assim o aparelho é muito bonito, ainda tem um visual bacana. Em alguns pontos o S23 FE nem mudou em relação ao S21. Por exemplo, o tamanho de tela continua o mesmo, 6,4 polegadas nos dois, a mesma resolução, display dinâmica AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. Ambos continuam com a mesma bateria de 4.500 mAh. Na questão das câmeras tivemos as mudanças que eu falei para vocês, mas a lente telefoto e ultra-wide são praticamente as mesmas nos dois aparelhos. Os recursos também estão próximos. O S23 FE só ganhou alguns recursos a mais, como a questão do modo de visão do diretor. E é um aparelho que vai receber uma atualização de Android a mais, porque ele já veio com Android 13, enquanto que o S21 FE veio com Android 12. Mas olha, tem até alguns pontos onde o S21 FE acaba se saindo melhor. Por exemplo, na questão da tela, temos um display com bordas mais finas. Quando você compara diretamente com o S23 FE, é visível a vantagem do S21 FE nesse aspecto. Outra diferença está na proteção da tela. Enquanto que o S21 FE traz o Gorilla Glass Victus, temos aqui o Gorilla Glass 5, tanto na tela quanto na traseira do S23 FE. Então, a proteção continua sendo muito boa, mas caiu em nível de proteção quando comparado com o S21 FE. S23 FE ganhou suporte ao Wi-Fi 6E, contra o Wi-Fi 6 aqui do S21 FE, mas os dois trazem NFC, proteção IP68 contra água e poeira, então os aparelhos trazem muitas semelhanças. Som estéreo também está presente nos dois. Então, apesar do S23 FE trazer algumas vantagens em relação ao S21 FE, elas não são tão grandes assim. O S21 FE continua sendo um excelente aparelho, traz uma ótima performance também. Claro, o desempenho deve ter melhorado no S23 FE com o Exynos 2200, mas ainda assim o S21 FE manda muito bem na questão da performance. E nesse preço de R$ 1.800, eu acredito que vale muito a pena comprar esse aparelho. Comparando ele aqui com o Galaxy A54, temos a vantagem no desempenho, a proteção é melhor. Temos aqui o IP68 contra o IP67 no Galaxy A54. Em câmeras ele também vai se sair melhor, porque ele vai trazer a lente telefoto com zoom de 3 vezes, consegue gravar em até 4K 60 quadros, enquanto que o A54 grava em até 4K 30 quadros. A A54 leva duas vantagens. Primeiro, o seu visual é mais moderno, está atualizado com o da família S23, enquanto que temos aqui o visual da família S22 no Galaxy S21 FE. E também temos a questão da bateria. Galaxy A54 tem 5.000 mAh contra os 4.500 do S21 FE. Em bateria, pode ter certeza que o A54 vai se sair bem melhor. Mas, por outro lado, a A54 não traz carregamento sem fio, um recurso que está presente aqui no S21 FE. Os dois trazem a mesma tela, temos aqui o mesmo problema no A54 que temos no S23 FE, as bordas são um pouquinho mais espessas. Mas olha, eu estou falando aqui da questão das bordas, mas a tela é excelente nos dois, tanto no S23 FE quanto no A54. Mas realmente acho que as bordas poderiam ser mais finas, e aqui no S20 FE elas realmente são bem mais finas. Então, apesar de gostar bastante do Galaxy A54, ser um aparelho que eu considero excelente, comparado com o S20 FE, eu sou mais o S20 FE, com certeza eu ficaria com esse aparelho, porque você vai ganhar em câmeras, vai ganhar em performance, vai ganhar uma proteção contra água e poeira superior, e é por tudo isso que eu acredito que o S21 FE vale muito a pena, principalmente nesse preço de R$ 1.800. E por que a Samsung baixou tanto o preço do Galaxy S21 FE? Talvez isso seja um sinal de que ela esteja queimando os estoques. Como tivemos aí a chegada do S23 FE, o natural é que o S21 FE seja retirado de circulação. Isso pode demorar mais, menos. Claro que a Samsung também pode ter estoques maiores. Pela queda de preço, está aparecendo um movimento realmente para poder tirar o aparelho de circulação.
E próximo da Black Friday fica até aquela dúvida, será que vale a pena esperar pela Black Friday e pegar um preço ainda menor no S21 FE? Para efeito de comparação, o seu antecessor, o S20 FE, chegou a bater R$ 1.600 durante a Black Friday, até R$ 1.400 em promoções relâmpagos. De fato, foram bastante agressivas as promoções que fizeram para o S20 FE. Então talvez isso aconteça também com o S20 FE, mas fica aquela dúvida se de repente a Samsung já não está queimando o estoque do aparelho agora. E aí fica aquela eterna dúvida, espera até a Black Friday ou compra agora com o preço que está? Olha, eu acho que já vale muito a pena você comprar no preço atual. Tá muito interessante esse valor de R$ 1.800, mas acredito que sim, que na Black Friday esse aparelho deva alcançar talvez os R$ 1.700, quem sabe até uns R$ 1.600. Acredito que exista potencial para ele ficar ainda mais barato. Acredito que a Samsung deve estar preparando alguma promoção muito boa aí junto com os varejistas para o Galaxy S21 FE. Mas, de qualquer forma, já por R$ 1.800 vale muito a pena pegar esse aparelho. E se você quer esperar um pouquinho mais antes de comprar, fica de olho aí no S20 FE. Se você encontrar por ainda menos, pode comprar sem medo, porque o aparelho é excelente. Ele não é perfeito, a bateria dele, por exemplo, poderia durar mais, tem gente que reclama da questão da performance. O chipset para mim não é um problema, porque ele entrega uma performance excelente. O smartphone traz ótimas câmeras, som estéreo, sensor de digitais na tela, um excelente display, e nessa faixa de preço é uma compra recomendadíssima. E aguardem em breve mais vídeos aí do Galaxy S20 FE, porque vai ter comparativo aqui com o Galaxy S23 FE. E devo também comparar o S23 FE com o A54, porque muita gente está pedindo, quer conhecer melhor as diferenças, então devo trazer um comparativo para mostrar o quanto o S23 FE é melhor. Mas ele não deve vencer tudo não, em bateria, por exemplo, ele deve perder feio aqui para o Galaxy A54. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, ajuda aí o canal para continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!